Bem-vindo ao Elas de Fato, o nosso podcast, um espaço sem travas e sem amarras para a gente conversar abertamente sobre diversos temas. Eu sou Elisa Hermida, sou médica veterinária e hoteleira. Se você quiser saber mais sobre a minha trajetória, me segue lá no Instagram. Agora passo a palavra para vocês, a minha companheira de podcast, Valentina. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Elas de Fato. Eu sou Valentina Albornoz, sou médica veterinária, sou a 4ª geração na família do agronegócio e estamos aqui com o nosso podcast Elas de Fato para falar sobre a vida real, sobre desafios e também superações. Hoje nós estamos com uma convidada super especial, que é a Cíntia Lopes, e vamos falar sobre sistemas familiares, sobre autoconhecimento e muito mais. A Cíntia é psicóloga, especialista em sistemas familiares e faz um lindo trabalho aqui na nossa fronteira com muitas famílias. Então, Cíntia, te apresenta, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite. Bueno, uma honra estar aqui no meio de duas mulheres tão lindas. Na verdade, estou superada e muito feliz, porque eu sei que é um projeto para vocês muito importante. Vocês estão brilhando nesta ideia. Eu acho que isso é um grande passo para que algo dê certo. Vejo você uma boa sintonia e também os nervos naturais quando a gente começa algo com muita seriedade, né? Que não poderia ser diferente, porque eu imagino que é um pouco na sintonia que vocês as duas estão brilhando. Bom, meu nome é Cíntia, eu gosto mais do sobrenome da minha mãe. Sim, verdade. É muito difícil. O sobrenome da minha mãe é Sapundiev. E já falando em sistemas familiares, não. Eu venho de uma família do Uruguai, por isso meu sotaque é tão carregado. Porém, a família da minha mãe é de meu avô da Bulgária e a minha avó, a mãe da minha mãe, do Brasil. Então foi nesse cruzamento que eu acabei achando o Brasil como meu país. E achando o meu grande amor de trabalho, de vida, de construção da minha história, que não é tanto, faz uns 20 anos mais ou menos, mas eu acredito que foi uma das questões mais importantes, porque foi quando eu comecei a entender alguns aspectos da minha própria personalidade que não eram tão parecidos à família onde eu estava conectada, que era a família do meu pai. Então, quando eu falo muito de sistemas familiares, eu acredito que também falo pela minha própria história, né? Como isso, de certa maneira, marca na nossa vida e determina algumas características de escolhas, de inseguranças, muitas vezes, de medos, mas também de formas de se posicionar no mundo e de criar esses projetos. Então, com expectativa de conversar com vocês, porque estou aqui hoje, feliz. Bueno, que lindo, e acho que uma palavra que me vem hoje, né, hoje de manhã, antes de vir para cá, eu fiquei pensando, né, o quanto a gente tá numa eterna busca da cura, né, e o quanto a gente nos curamos as próximas gerações e também as passadas, né, porque eu vivo um processo muito intenso, assim, dentro da minha família e talvez algumas provocações de busca de cura interna movimentaram também coisas na minha mãe, né, e nas minhas primas, enfim, né, coisas muito legais, assim, e acredito que cada vez mais, né, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o protagonismo da mulher, sobre como a gente vem vendo, assim, mulheres assumindo posições, né, em empresas, em famílias, mas, por outro lado, também o quanto isso nos traz algumas fragilidades à tona, né, o quanto... e aí outra coisa que me veio muito forte hoje é o fato da gente começar a pensar, né, Elisa, muito nessa questão do feminino, da maternidade, e o quanto a gente precisa realmente se permitir, né, e isso, que esse espaço é um espaço para a gente se permitir, né, para a gente se abrir para o novo e, enfim, e buscar essa cura, né.
Então, queria que tu comentasse um pouco, assim, qual é a tua visão sobre o protagonismo da mulher, o quanto isso traz a força do feminino, né? Enfim. Vale, isso que tu estás trazendo como ponto de referência e é muito relevante porque um dos maiores desafios é a gente achar o equilíbrio. Como esse equilíbrio exige muito de tudo que representa o nosso ser e alguns esforços e sacrifícios, não? Em relação a essa procura interna. Porque, claro que carregamos com todas essas forças dos nossos ancestros, a mulher está ocupando um espaço bem diferente, não só em termos das nossas próprias famílias, mas também em termos do que significa o cultural, do que significa a evolução nossa social e econômica. Porém, não podemos perder um lugar nosso dentro da família e principalmente dentro da família construída, não? Por nós próprios. Então, entra em questionamento o papel materno, entra em questionamento o papel do esposo, e conciliar todos esses papéis tem sido um mega desafio. Tem uma estatística que traz, que é muito interessante para nós, que nós as mulheres acabamos sendo mais sobrecarregadas de atividades. O fato de a gente sair para fora, de trabalhar, de ter projetos, de ter negócios, fez com que se incrementasse internamente a nossa atividade, porque a gente segue chegando para casa e segue fazendo as mesmas coisas que a gente fazia. Tá? Não que não tenha existido uma evolução do masculino, porque assim como nós conseguimos ir ocupando outro espaço, nossa, os homens da geração de vocês, por exemplo, são homens maravilhosos, que eles conseguem ter outro entendimento da funcionalidade masculina, tá? Inclusive de compromisso com os filhos, que na minha geração não é tanto, na minha geração para trás, os homens estavam mais engessados num comportamento absolutamente menos funcional. Até coisas simples da cama, de estender a cama, de trocar uma fralda, de dar banho, assim. Eram coisas que eram absolutamente dos papéis femininos. Hoje não é, sim. Pero, claro, igualmente nós, as mulheres, estamos mais exigidas, sim. E aí vem ao encontro também de uma coisa que nós conversávamos também fora do ar, que era como encontrar esse equilíbrio e manter a autenticidade do que eu gostaria de ser. E eu lembro que tu falavas hoje da tua própria opção de querer ser mãe, e que também é tua, não é, Valéria? De vocês escolherem ser mãe e não perder esse lugar da maternagem, não é? Sim. Que muitas vezes acaba se diluindo dentro de tantas coisas que a gente tem que fazer, né? Exatamente. E aproveitando o teu gancho, né, Cíntia, falando também um pouco, eu acho que esse espaço é para nós contar um pouco a nossa história e nombrar os nossos ancestrais também, o nosso sistema familiar. E uma característica, assim, do meu sistema sempre teve mulheres muito fortes. Eu sou neta da Honória, e a Honória foi uma mulher que ficou viúva muito cedo, e com um filho pequeno, na fase antes da adolescência. E ela ficou viúva de uma maneira repentina, e ela assumiu um tambo, uma leitaria, junto com esse filho. Tinha que ainda formar aquele filho, então assim, minha avó conseguiu fazer daquela realidade dela, conseguiu dar continuidade, meu pai se formou, e ainda assim seguiu dentro do sistema dele, né? Seguiu na leitaria por um período, seguiu no tambo, né, por esse período. Depois, eu venho por lado materno da Ana Luísa, que a Ana Luísa certamente está olhando, vai olhar esse episódio. A minha avó materna foi uma mulher muito à frente do tempo dela. Assim, foi uma mulher que foi muito cedo para o internato, e ela queria ser médica, por circunstâncias da vida, não conseguiu realizar o sonho da medicina, mas se tornou professora, uma grande professora, à frente da época dela em todos os momentos. Fez a opção depois de construir uma família e se dedicar a ela. Então, eu tive referências femininas muito fortes. Posso mandar um recado para minha avó? Beijo, vó! Eu amo muito, sou muito grata. E, me emocionei. Ai, que lindo.
Minha avó, pra quem não sabe, minha avó tem 90, vai fazer 98 agora, 11 de junho. E é super lúcida, passou, pra mim ela é um exemplo de esquentar. Obrigado. Pra mim ela é um exemplo de resiliência, porque ela passou por muita coisa, imagina, 98 anos, passou por várias décadas. E então ela é uma pessoa que me Vou de novo. Ela é uma pessoa que me inspira muito. Bom, falando de novo do meu sistema familiar e continuando, né? Já falei pra você sobre minhas avós, minha mãe, que eu já falei no primeiro episódio bastante da força dela. E ao mesmo tempo que eu sempre tive essa referência muito importante de mulher forte e de mulheres que sempre me fizeram querer crescer, eu tinha algumas dificuldades. Isso também me trouxe algumas dificuldades, porque todas as mulheres da minha vida foram protagonistas e por muitos momentos elas precisaram colocar o pé na porta e serem um trator, que a gente chama assim, precisaram tomar posturas e atitudes dentro do sistema que talvez, né, tornassem na visão delas o feminino um pouco mais sensível, um pouco que ser feminina poderia demonstrar uma fragilidade. E dentro do meu processo, e quando eu fui, que a gente estava conversando lá no início, para a formação do meu sistema, da minha família, eu tive essa dificuldade de me colocar no feminino. Sempre tive essa dificuldade de ser feminina. Porque, de certa forma, para mim, eu sendo muito feminina, eu demonstrava uma fragilidade e de certa forma também me colocar frente ao outro de uma maneira mais feminina não seria tão em contrapartida ao ser uma pessoa de sucesso, digamos assim, de ter autoridade sobre aquilo. E depois, então por muito tempo eu me escondi, literalmente assim. Eu não conseguia vir aqui num programa maquiada, com uma roupa, porque eu também não queria aparecer pela beleza ou pela feminilidade. Eu queria aparecer porque eu era competente, por muito mais características do masculino do que do feminino. Então, esse foi meu processo. Mesmo tendo de saber que sim, a gente é forte, a gente é competente, mas a gente não pode estar fora do nosso lugar. E quando a gente quer transmitir para nossas filhas o poder delas, dar poder e voz a elas, mas de uma forma que elas não se percam na essência, no que é ser feminino, nessa essência que vai ser o que determina nossas famílias, né? Então, esse eu acho que é uma grande dificuldade da nossa geração, que na geração anterior eu acho que as mulheres não se preocupam. As mulheres tinham outras obrigações, tipo, outras perspectivas de precisar se impor de certas formas, mas agora que acho que a gente vem nessa evolução também, que sim, a gente precisa ter o nosso espaço, lutar por ele, mas não esquecer a nossa real essência dentro do sistema, né? Que lindo, hein? Bom, Sério, vai colocando um pouquinho que aí que já colocava e trazendo a análises, como cada geração tem seu próprio desafio, não é? Bom, e para que Diz esteja falando no resgate do feminino, te emocionaste em relação à tua avó, porque na verdade a abuelita teve que fazer todo um processo de batalhar e de conseguir coisas desde o masculino. Eu acho que o que a gente pode trazer para as tuas filhas, né, e para Mariana, enfim, é a possibilidade de que elas se sintam mais em paz em relação a ocupar esses dois lugares. Exatamente. Não é? Que eu acho que tem uma frase, mulher tem que ocupar o lugar que ela quer ocupar e é muito válida, de que se o nosso coração sente que está bom cuidar dos filhos e desenvolver esse feminino na sua totalidade, que ela possa fazer. Mas se o coração vibra mais no sentido de ser empreendedor, de abraçar a sua profissão, que ela também possa fazer. Que tanto o feminino como o masculino configurem uma coisa só dentro do lar. Isso. Não é? E eu acho que essa união desses dois fenômenos é o que dá a certeza que aquilo vai dar certo. Eu te olhava você falar e com tanta emoção, não é? Em relação a isso, e é tão bom, porque todos nós carregamos isso. Todos nós.
o mistério é a gente perceber, através do autoconhecimento, que a gente carrega essas características, não? Quando depois de bem mais amadurecida, eu dediquei à perícia, não é? Que nasce a partir de decido de trabalhar muito dentro da pós-graduação de família. E mais uma oportunidade que as pessoas me perguntaram como é que tu faz para lidar com a perícia, que é um tema tão complexo. E eu sempre procurando as raízes. E Elisa, tu sabe que a minha avó, essa vozinha materna, ela veio de Bagé, fugida de um esposo absolutamente violento. E ela conhece o meu avô, que é búlgaro, e eles se casam e ele leva ela para dentro do Uruguai para proteger ela desse homem. Então, como é que eu não ia cair na perícia? Sim. Como é que eu não ia sentir o chamado de conseguir ajudar outras pessoas? Então, quando a gente consegue ter esse autoconhecimento, consegue ter essa percepção interna, a gente entende muito mais da sua missão de vida. E aí acaba acontecendo algo que tu trouxeste hoje muito legal também, e que com a Vale a gente também tem conversado em outras oportunidades. A gente não precisa agradar ninguém, somente nós mesmos. Isso, com o poder disso, né? Da gente conseguir entender. Quando a gente consegue chegar nisso, que a gente precisa só agradar nós mesmas, eu acho que é um fator de liberdade e de expansão grandíssimo, sim. E esse lugar é muito liberador também para as nossas filhas. Com certeza. Porque elas já nascem num contexto em que elas não precisam agradar ninguém. Exato, com certeza. A Mariana e a Maria Antônia e Ana Laís. A Maria Antônia e a Ana Laís, elas já vêm já com uma parte importante delas. E as minhas, que a minha chamar, vocês vão achar, bueno, a Vale, a Sol e a Paloma. Que lindo! As que chamam Paloma e Sol. Então, assim, já vem com a... Que legal. Acho que tem muita coisa aí, né? Primeiro, quando a gente se propõe a fazer uma coisa de coração, as coisas fluem, a gente entra nesse processo, assim, acho que é uma coisa uma via de duas mãos. Quando a gente busca os nossos ancestrais, as histórias, né, das mulheres da nossa família, e ao mesmo tempo eu me dei conta, assim, que através da busca do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, porque eu tinha atitudes e me posicionava para o mundo de uma forma muito reativa, né, eu percebi que aquilo ali eu não queria que fizesse parte da minha vida, eu não queria que aquilo magoasse as pessoas, eu não queria que aquilo atingisse e fosse tão pé na porta, assim, né, a todo momento, porque eu senti que não precisava mais, né, eu não precisava mais dessa proteção, né, dessa defesa, de estar sempre na defensiva. E quando a gente passa por uma perda muito grande, né, quando eu passei a perda do meu pai quando eu tinha 9 anos, eu percebi, assim, que olhando pra trás, né, quais foram as formas que eu enxerguei naquele momento, quando criança, de como me defender do mundo e dessa dor, né, porque na realidade a gente não quer se defender do mundo dos outros, né, a gente quer se defender daquilo que a gente tá sentindo naquele momento, né, e aí vem reações, enfim, e eu me espelhei muito no meu irmão, que é muito masculino, né, e enfim, a gente tem uma ligação muito forte e aquilo ali pra mim foi um porto seguro, mas ao mesmo tempo, graças a Deus, assim, eu tive o contato de coração para coração, né, com a minha avó, as minhas duas avós, né, uma que vem, a minha avó paterna, ela também venceu muitas coisas, né, ela foi campeã gaúcha de natação, né, ela dava aula, enfim, ela tem uma trajetória no esporte muito forte e isso é muito legal, e com uma personalidade totalmente diferente da minha avó materna, né, e a minha avó materna, ela foi uma mulher em que ela não colocava o calcanhar no chão. Todos os sapatos dela tinha salto, né? O meu avô
acho que nunca viu ela sem maquiagem. E então são personalidades e perfis completamente diferentes, mas que trazem uma carga muito forte, inclusive de aceitação, né? Aceitação interna, minha como guria, como mulher, né? Como assim, uma neta, né, da Carmen ia estar se sujando na mangueira, né? Como que eu ia estar lá no meio num mundo masculino, né? Ao mesmo tempo que eu queria estar lá, que era aquela coisa do ímpeto do coração, era aquilo que eu queria pra mim, né? Eu gostava mesmo eu escolhi veterinária e não agronomia porque eu queria me sujar de sangue, né? Eu queria estar ali, naquele momento. E aí, ao mesmo tempo, aquela coisa assim, bom, será que eu vou ser aceita na minha família, né, com mulheres que, né, estavam sempre a todo momento muito bem arrumadas, mas que por outro lado me trouxeram o que eu hoje enxergo, assim, com muita, uma fortaleza, assim, né, que é o porto seguro de uma avó que acolhia a todo mundo e que era realmente, assim, um porto seguro para a família e que tinha vínculos com 13 netos, né, que todos eles são, assim, muito ligados a ela até hoje. E aí, quando vem a questão da maternidade, eu disse, bom, se eu conseguir entregar para os meus filhos, né, para minha filha, 10% do que eu tive de conexão com as minhas avós, olha, eu tô ganhando muito e eu sei que ela também vai ganhar muito, né? E aquela história, né, vocês estavam falando ali, eu acho que toda a emoção que veio, Elisa, em relação à tua avó, é algo que tá muito ligado com aquela grande coisa, né? Bom, eu estive no útero da minha avó, né? Porque na linhagem materna ela é muito mais forte, né? E, enfim, tem muita coisa para explorar aí, mas me chama a atenção muito isso. E ao mesmo tempo, quando a gente encontra os nossos companheiros, eles nos dão uma carta branca pra gente se permitir sentir tudo isso, viver tudo isso, ser frágil, chorar, ter medo, né, ter inseguranças e ao mesmo tempo ser um alicerce, uma força, né, que é a força do feminino dentro da família, né. Então, acho que tem bastante coisa por aí, mas fazendo gancho com o que tu trouxeste do autoconhecimento, né, eu faço terapia há muito tempo, por muito tempo eu neguei a terapia. Eu tô do lado de uma psicóloga e me passa que por muito tempo eu menti, não conseguia me abrir, como é um processo até isso, né, tu conseguir te abrir pro novo, né, às vezes tu tem tanta coisa tão encrustada, assim, que tu não consegue, né, e essa abertura, assim, é um processo pra todos nós e isso nos dá ponte, né, pro autoconhecimento. Não quero te interromper, segue. Não, o tema é por aí pegou bem. Mas a gente, claro, em situações difíceis, a gente ainda vive num mundo muito masculino, muito machista e muito pragmático, né? De que terapia, né? A gente vê pessoas dizendo, não, terapia eu não sou louca, não tô precisando, entendeu? Mas não é uma questão de precisar. No momento que a gente olha pra dentro mesmo e quer se descobrir, quer ser uma pessoa melhor, isso aqui é uma terapia hoje. Isso, né? Terapia. A gente precisa entender quais são os canais que vão nos levar a isso. Claro que entrar para um universo profissional da psicologia, né, das terapias, a gente tá muito mais seguro, tá muito mais acolhido. Eu sempre percebi assim, né? E não acho que é vergonhoso, muito pelo contrário, eu acho que é muito, tu tem que ter coragem para ir para terapia, né? São pessoas extremamente corajosas, que a gente mexe em coisas que e às vezes a gente dá um tempo, né? Tipo, consegue encarar de tão forte que é o processo. E tu precisa que passe um pouco para te conseguir entender os processos e iniciar um novo, né? Porque exato, vai vindo e vai começando um processo novo, a gente vai curando aquele processo, depois vem outro e assim vai sucessivamente. É verdade, é verdade. Mas queria que tu falasse, Cíntia, assim, quais são na tua visão, tecnicamente, né? Não só as técnicas que tu utiliza, mas quais são as técnicas que a gente pode utilizar, assim, né, de autoconhecimento? Sim, eu acredito, penso que vocês estão trazendo em relação à terapia a grande questão.
Às vezes as pessoas me perguntam, quem que necessita terapia? A resposta é bem simples, todos. Todos os que queiramos saber mais sobre nós mesmos. A grande caminhada da terapia é o autoconhecimento. E se eu me conheço mais, eu sou mais feliz. E que é uma resposta muito simples. Isso que vocês estão trazendo em relação à quantidade, ao conteúdo das abuelitas, entender essas avós na nossa vida, é o que faz a gente se entender muito mais. Daí o resto. Então, sempre a grande questão da terapia é o autoconhecimento. Claro que não somente através da terapia temos autoconhecimento. Tem uma outra ferramenta. O que eu trago em relação à terapia é muito a sistêmica, porque faz essa conexão ancestral e faz esse entendimento holístico de que quando a gente faz essa abordagem, não é porque existe um problema, é porque justamente existem soluções para entender muito mais a cotidianidade da vida, cotidiano da vida. Mas existem muitos livros de autoconhecimento, existem grupos de pessoas. Hoje existem estas ferramentas que os podcasts têm podcast muito bom, tá? Existem mecanismos mesmo que trazem formatos mais novos, mais holísticos, como a meditação também. São todas formas e insights que permitem que as pessoas consigam fazer outras abordagens. Claro que pela minha idade e pela minha formação, acredito que a terapia é a melhor ferramenta. Porque é aquilo. Às vezes, tem momentos onde a gente não consegue se perceber sozinho. Não. Porque é muito doído, tá? E nós estamos carregados em traumas, dores, feridas, muitas delas, inclusive, que não nos pertencem, tá? Às vezes, essa necessidade, por exemplo, de ocupar um papel, de ser vista, tá? De mulheres antepassadas, a gente acaba carregando. Às vezes, mulheres que sofreram abuso, sofreram histórias de muita violência também. Então, essa permeabilidade que temos nós de gerações anteriores faz com que não seja tão simples ser olhado. Por isso daí é relevante ter um companheiro de caminhada, que é o nosso psicólogo. Também no Inês é muito importante isto. A gente tem que achar, eu brinco, não? Para cada psicólogo tem um paciente, mas também para cada paciente tem um psicólogo. A gente não faz em seguir. Tem que achar a pessoa indicada para nós. O bom é que tem muito psicólogo, tem sido uma carreira, uma profissão que vem evoluindo, então nós conseguimos achar a pessoa indicada para nós. Eu sou uma privilegiada, e eu acredito que um bom psicólogo deve fazer terapia, porque nós estamos sempre no olho de evitar nós perder em função da ferida do outro. Por isso é tão importante que um bom psicólogo faça terapia. Então eu sou uma privilegiada, tenho um psicólogo para chamar de meu, foi como eu fiz uma imagem no meu Instagram explicando justamente isso. É muito importante a gente achar a pessoa que a gente se sinta confortável para abrir o nosso coração e mexer em todas as ferramentas que tem dentro, as nuances e as dores também. Eu digo ferramenta porque onde estão as nossas dores, estão as ferramentas para curar essas dores. A nossa força nasce da fragilidade. Exatamente. É muito. Eu tô falando, né? E vai passando um filme dentro da cabeça. De momento, né? Eu também tenho uma psicóloga para chamar de minha, então. Também porque justamente passei. Não foi minha primeira psicóloga, eu já tinha outras experiências. Mas quando a gente acha, né? E dá o match, é um troço que, embora a minha, já faz 7 anos que a gente tá junto, assim, e eu também dou um tempo dela, mas depois vocês vão. E ela me ajudou, e falando em autoconhecimento, né, eu tive um período, o ano passado, assim, foi um período muito
delicado, assim, para mim. Mas também foi... E todos os períodos que a gente vai no fundo do poço, que vai em situações muito profundas, depois quando a gente volta dele, a gente volta como uma fênix, né? Eu acho que a gente passou pelo processo e vem uma fênix e começa a encarar e enxergar a vida de outra forma. E justamente linkando assim com o que tu falaste, de ancestralidade, de achar as conexões na nossa vida, né? Por muito tempo, eu tenho 34 anos, por 34 anos eu busquei muito provação de mãe, provação de pai, provação das pessoas que estavam ao redor. E aí, brincando também com o que a gente falou, quando eu entendi do meu valor e eu me empoderei do meu potencial e do meu valor e me reconheci, a gente começa a perceber que é muito mais sobre nós do que sobre o outro, né? E aí, quando a gente vê isso, a gente se liberta. E tu sabe que a comunicação, para mim, o podcast, as minhas redes sociais, que eu comecei também há pouco tempo, veio dessa necessidade de comunicar que eu sempre tive e que por razões de ancestralidade ou familiares, sempre nunca teve essa pessoa na minha família que comunicasse o que a gente vivia, o bom da nossa vida, assim, da nossa família. Sempre minha família foi uma família mais assim, vamos ficar no offline, não vamos se expor, vamos trabalhar quietinho. E eu senti essa necessidade e não conseguia transcender isso, não sabia o porquê que eu precisava vir aqui falar mais e me expor mais. E é justamente para curar o sistema, né? Eu tô aqui para curar o sistema. Então, eu só consegui dar esse passo quando no autoconhecimento eu entendi que eu não precisava da aprovação de ninguém, que eu precisava estar condizendo com o que eu penso, com os meus valores. E aí eu começo a filtrar mais, a gente filtra as pessoas, a gente começa a identificar as pessoas que estão na nossa vida e que a gente tem uma certa admiração e que fizeram coisas que a gente escuta aquele feedback e aquela pessoa tem um peso sobre nós. Tem pessoas que vão nos falar coisas que a gente escuta por amor, né? Porque estavam dentro do processo de evolução conosco. E tem pessoas que realmente não podem ter uma relevância que façam a gente parar, porque não são pessoas que querem o nosso bem ou não são pessoas que tenham algo mais a oferecer. Geralmente as críticas mais duras vêm de pessoas que gostariam de estar naquela tua posição e não tiveram a coragem de estar. Então, isso me ajudou muito e quando eu virei essa chave, que eu percebi isso, acho que houve um antes e depois muito importante na Elisa e até quando a gente vê essa mudança, as outras pessoas percebem ela antes de nós, né? Então, eu só queria compartilhar com vocês que foi um dos meus processos, assim, que foi uma grande mudança de autoconhecimento. Elisa, eu acho que isso que tu trazes permite que a gente converse sobre outra questão que é, e eu insisto muito neste conceito para a vida. Quando as pessoas falam sobre nós, isso é simplesmente a projeção do que elas acham sobre elas. E esse elemento, esse conceito teórico, não é? Traz muita clareza, porque quando a gente é criticado, o que é um espelho que está incomodando o outro. Quando a gente consegue entender esse conceito, a vida fica muito mais leve. Porque o que eu enxergo de ti, da Vale, das pessoas, fala sobre mim. Hoje que eu cheguei, olhei a Vale, ai que linda que tu tá. Eu acho a Vale linda. Ela é linda, mas e tu falaste hoje não, porque meu 1,80 m, nossa, que mulher maravilhosa, 1,80 m. Eu tenho 60. Então, esse olhar não é acalorado, esse olhar amoroso, esse olhar generoso, é meu, claro. Poderia ser outro. Que bom que esse é o meu, que bom que eu posso dividir com vocês. Me que permite com que isto realmente seja autêntico. Mas não sempre é assim. Só que quando não é assim, isso não fala de ti, não fala de nós, fala daquela pessoa. Então, quando você consegue entender este conceito teórico tão forte para a psicologia, a gente flui melhor. E outro fenômeno que tu falaste que eu fiquei com muita vontade de fazer uma devolução a gente chama ovelha negra, não é? Que é a pessoa que traz para o sistema conceitos novos e que vem curar o sistema, mas que, claro, aquela pessoa é muito crucificada. Às vezes nem pelo próprio sistema,
porque na verdade a família diz, ai que bom que elas estão fazendo, que ela fez veterinária, ai que bom que ela está fazendo um podcast e se comunicando e abrindo, mas nós sentimos muita culpa, porque por conta que aquilo não era o comum dentro do sistema. Então quando algo não é comum, a gente sente muita culpa, porém é o que abre espaços novos para que esse sistema respire. Isto também é um conceito teórico, só que é tão visível na prática que é encantador. É, exatamente. E aí eu gostaria de trazer um para mim. Eu, da minha família, que estuda, que não para de estudar, que acabou, eu fiz 2 faculdades, sou formada em artes, fiz psicologia, eu fiz um doutorado em antropologia, estou terminando o meu mestrado em criminologia, enfim, que não para de estudar sou eu. Da geração dos meus manos e meus irmãos, e dá muita culpa, porque eu não venho de uma família que o estudo seja uma prioridade. Só que depois de mim, as minhas sobrinhas, que diga-se de passagem, a minha sobrinha é maravilhosa, faz arquitetura, é a mais velha da tribo, ela já vem fazendo arquitetura. A minha filha mais pequena, Sol, vai ser, ou seja, ela está na metade da carreira veterinária, como a Vale, assim, está fazendo em Uruguaiana. Então, quer dizer que, se eu olho, não é? Que bom que eu consegui abrir essa porta. Que bom que eu consegui dar essa possibilidade. Que dá culpa. Porque sempre que a gente... Isso não é pesado. Mas quando tu olha a colheita, você, está valendo a pena, não é? Está valendo. Tá valendo. E agora somos as 3 emocionadas, verdade? Completou. Sabe que vocês estavam falando, assim, eu até anotei 2 coisas importantes aqui, eu acho que não vai dar tempo da gente se aprofundar mais no tema, né? Mas é bom porque a gente fica com gostinho de que algum dia eu quero mais. Uma coisa que eu carrego muito, que é algo que tu me ensinaste, né, Cíntia, que é às vezes a gente se depara com situações muito parecidas na vida. Tô vivendo isso de novo, esse desafio, essa, né, ou essa briga de novo, né? E eu sempre carrego isso, assim, de que a vida é uma espiral, né? A gente parece que tá no mesmo lugar, mas a gente já tá num outro ponto de evolução, né? E isso é muito importante, assim, quando a gente traz o autoconhecimento, né? As ferramentas. Eu acho que a gente pode fazer algum outro episódio também falando da hipnose, da constelação, de outras coisas, né? Porque acho que pra gente já ir encerrando, quando a gente fala em cura, né? Talvez a gente esteja falando, assim, do nosso maior propósito na vida, né? E tanto moralmente como espiritualmente. E vocês estavam falando das avós, da maternidade, né? E teve um dia que eu tava viajando para as termas e eu entrei dentro d'água e fiquei ali flutuando, né? Boiando, botei a cabeça para baixo d'água assim e me vieram sons como se eu estivesse dentro do útero da minha mãe. E aquilo começou a mexer, assim, né? E nesse ano eu engravidei. E aí aquilo começou a mexer, assim, de uma forma tão forte, assim. De noite eu mandei uma mensagem pra ela e perguntei pra ela o que ela me dizia enquanto eu tava na barriga. E a minha mãe, ela teve que ficar de repouso um período na gravidez minha, né? E aí ela disse, não lembro muito bem de muitas coisas, mas eu lembro que eu dizia que tu era uma guerreira. E aí eu fico refletindo, assim, né, o quanto que até a Elisa, assim, mas a Valentina vem com umas coisas muito profundas. Eu digo, bueno, essa é a ideia, né, vamos na raiz, não vamos, não. Essa é a ideia. E ao mesmo tempo que isso traz um conforto, traz uma força, traz coragem, traz uma segurança pra gente poder seguir em frente, né, principalmente nessa insegurança maior, assim, do primeiro filho e tudo mais. Também traz a gente lidar com essa carga, né? Porque a força das palavras, né? E aí, hoje a gente tem muito mais informação do que a gente pode levar
o que que é bom, o que não é bom, o tipo de cobrança, as coisas que a gente tá ensinando para as nossas filhas, né? E o quanto esse processo tem que ser, talvez ali dentro dos limites, né? Não exigir demais ou não também deixar demais, não se permitir demais às crianças, mas o quanto que esse processo tem que ser fluido e a gente tá bem, né? Porque quando a gente tá bem, tudo se acomoda, tudo, né? A gente consegue ajudar os outros, a gente consegue fluir nos nossos processos. E, enfim, eu acho que pra gente ir encerrando o episódio, né? Eu gostaria muito de trazer essa memória e também conseguir tocar nela, né? Que é difícil, porque às vezes a gente tem coisas que não consegue tocar, que são intocáveis, ou feridas, né? Que a gente vai lá, abre a ferida e depois ela fecha de novo, e aí a gente vai e abre, né? Enfim. Mas eu acho que deixa o gancho pra gente poder falar dessas técnicas que mexem no passado, quanto a hipnose, a constelação e algumas outras que eu não tenho conhecimento, mas te agradecer, Elisa, hoje, por a gente estar aqui de coração, né, de corpo e alma, transmitindo um pouco do nosso processo, curando muita coisa, e tomara que isso também chegue aí para vocês de uma forma legal, né, que vocês possam ter essa sensibilidade aí para se conectar conosco. E, bueno, graças pela confiança e por estar aqui conosco de coração. Agradecida sou eu, encantada, repito, de estar no meio de duas mulheres tão lindas, tão maravilhosas, com tanto conteúdo, que também isso é muito legal. E eu gostaria de finalizar porque isso que a Vale dizia, né, do espiral é um conceito também dentro da psicologia, mas extremadamente verdadeiro. O Paulo Coelho tem um livro que chama El Guerreiro de la Luz. Eu falo sobre ele em espanhol porque eu tenho a versão em espanhol, que é o meu livro de cabeceira. E el guerreiro pergunta ao grande maestro, pero maestro, já me passou isto, por que me passa de novo? E o maestro lo mira e le diz, porque tu não aprendiste. E eu acho que a vida é assim, às vezes o conceito espiral é porque às vezes a gente tem que repetir, até que realmente aquilo esteja dentro de nós. E isso é a falha que a gente tenta tapar e não, está tudo bem. Então se emocionar faz parte da vida, falar das nossas avós faz parte da vida, falar das nossas filhas, o entendimento de tudo que significa realmente isto tem que ser repetido para que a gente consiga digerir realmente com autenticidade. Então só agradecer e tomar me convide muitas vezes. Bom, eu quero te agradecer. Foi uma experiência, eu acho que foi fluida, de muita emoção esse episódio. Se foi emocionante, mas ontem tu dissesse, bom, vamos ver quando é que eu vou vir as emoções e vamos deixar fluir, mano. Começou Hoje. Eu acho que também isso resgata, né, o nosso projeto pessoal com o Elas de Fato é poder mostrar a nossa essência, a nossa sensibilidade, as nossas emoções. Então, quero te agradecer, assim, achei que a gente entrou em sintonia, que fluiu essa conversa de um jeito, assim, muito além do que se a gente planejasse tudo, talvez não seria tão perfeito, assim. Então, te agradeço muito. Um prazer enorme ter te conhecido hoje, a gente se conheceu hoje. Mas, assim, nos 15 minutos de conversa já deu pra ligar a sintonia e ter esse episódio, assim, tão intenso e tão gratificante de ter feito. E lá no nosso Instagram, elas.defato, nós teremos todos os links para vocês assistirem todos os nossos episódios no YouTube e no Spotify. Para me seguirem, é @ValentinaAlbornozP, e a nossa convidada vai falar o arroba dela agora também. O meu é psicóloga perita Cíntia, só que o Cíntia meu é com THY, mas o pessoal é por aí, vocês vão ter como seguir. O legal bom é que o meu Insta tem um monte de material e conteúdo que às vezes eu trago sobre coisas que a gente vai conversando e vai fazendo na terapia. Então é bem interessante como ferramenta de autoajuda. Bárbara, muito obrigada. Graças. Até o próximo